Senhor, igreja. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 29. Estou usando uma versão um pouco diferente hoje. Quem foi achando vai dando glória. Diz a palavra do Eterno: dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. A voz do Senhor está sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também faz saltar como um novilho o Líbano e Sirion como um unicórnio jovem. A voz do Senhor divide chamas do fogo. A voz do Senhor estremece o deserto. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças dele criem e descobre as florestas. E no seu templo todos falam da sua glória. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. Sim, o Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. A palavra de Deus nos alerta a dar glória ao Senhor, ouvir a voz poderosa do Senhor. E nós estamos aqui para celebrar esse grande Rei, esse grande Deus que acalma o nosso coração em meio às tempestades da vida. Mas também esse Senhor que é digno de glória e louvor, é Ele que reina para sempre, não só em nossos corações, mas para toda eternidade. E é esse Rei da glória que dá força para nós continuarmos a jornada em rumo à salvação. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos dar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos o seu nome. Queremos adorá-lo na beleza da sua santidade, Senhor. Queremos entronizar o Senhor em meio aos querubins, Senhor, aos serafins que cobrem, meu Pai, os seus rostos, Senhor, diante da glória e majestade que o Senhor tem. O Senhor que está sentado no trono, digno de louvor, digno, meu Pai, de toda a honra, meu Pai, que possamos dar, meu Pai. Ainda assim, meu Pai, é muito pouco para descrever o quanto nós somos gratos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a alegria da salvação que nos foi dada ao terceiro dia, quando ressuscitou, nos dando uma nova esperança. Por isso nós estamos aqui para louvá-lo, para engrandecer o seu nome, porque o Senhor é digno de honra, poder e majestade para todo sempre. Aleluia! E você que crê, fica de pé e aplaude o Senhor e vamos louvar o Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que o Senhor já esteja te visitado nessa noite. Que seu coração seja repleto pela presença do Espírito Santo.
porque nessa noite Ele está aqui para receber a sua adoração. Enquanto você o adora, seu coração se enche de alegria. Enquanto você canta e ora a Ele, Ele traz paz ao seu coração. Então descansa nele nessa noite, se deleita nele, porque Ele está neste lugar. Nós te louvamos, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo teu amor maior. E pelo teu amor nós te damos graças, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor. Noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar
Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque o Senhor é a nossa força, Jesus. Aleluia, nós te louvamos, nosso Deus. Nós pedimos aqui nessa noite o teu renovo sobre nossas vidas, Pai, pois a sua palavra nos diz: sonda, pois, Deus, o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Que a obra do Senhor seja avivada em meio aos anos em nosso coração, porque um novo ano está se iniciando e novas oportunidades vêm de fazer diferença, de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, de consertar os seus caminhos na presença do Senhor, de louvá-lo com toda a sua intensidade, com todo o seu amor, com todo o seu coração. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado ao Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado ao Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Vamos fazer uma oração intercessória sobre as famílias,
sobre todos os irmãos que estão presentes, os que não estão também. Eu peço ao Senhor que agradeça, que dê saúde para eles, que elimine essa epidemia que nós estamos passando, Senhor, e que nada de mal nos aconteça. Que visita a cada casa de cada um irmão que está presente e o ausente. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, te peço todos aqueles que precisam do Senhor. E nós necessitamos bastante de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor traga toda a felicidade da vida do mundo para nós. Que nada de mal nos aconteça, Senhor. E eu intercedo por todos os irmãos que estão presentes e todos aqueles que não vieram, em nome do Senhor Jesus. Eu te intercedo e vou interceder sempre em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Salva de palmas para Jesus Cristo. Podem assentar a igreja. Coisa boa, né? Quem for querendo muito falar que Deus age, né? Essa oração que foi agora, eu senti realmente Deus invadindo o meu ser. Deus invadindo o meu ser. Na simplicidade das coisas. E é um momento simples que agora que nós vamos estar participando também. Em adoração, em reverência, em gratidão ao Senhor. Que agora chegou no momento dos nossos dízimos e ofertas. Queremos clamar a Deus por suas benevolências. Mas agora se mostrar, é a hora de você mostrar que você tem um coração grato ao Senhor. Que você tem a alegria de estar em comunhão com seus irmãos, porque é só a oferta e seu dízimo que faz com que essa igreja esteja aberta. O Senhor não precisa do seu dinheiro, mas mais do que uma vez nós vimos na sua palavra, que Ele proclama que o seu povo contribua para a sua casa. E cabe a nós, irmãos, honrá-lo com os nossos bens. Amém? Feche seus olhos. Senhor amado Deus, querido Pai, queremos Te louvar neste momento, Senhor, com o nosso dízimo de ofertas, mostrando que nossos corações são gratos, Senhor, por tudo que Tu és. Somos gratos, Senhor, por cada irmão que está aqui neste momento. Somos gratos por ser instrumento do Senhor para alcançar vidas para o Teu reino, Senhor, tirando as famílias, Senhor, as pessoas do pecado, das drogas, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, Senhor. Neste momento queremos estar em solenidade, meu Pai, com a Tua casa, Senhor, porque é aqui neste momento que nós conseguimos, meu Pai, ser mantenedores da Tua obra, Senhor. E isso alegra o nosso coração, Senhor, porque o Senhor quer que sejamos coparticipantes do Teu reino, não só nos céus, mas aqui na terra, nos despojando de tudo que somos, de tudo que nós temos, e que tudo que venhamos fazer para a glória do Senhor Jesus. Assim oramos de forma grata. Amém e amém. Irmãos, estou com a minha oferta aqui, ó. Alguém quiser passar aqui? Irmão Luciano, obrigado. Deus abençoe. Como foi lido hoje no Salmo? Você quer ouvir a voz de Deus agora? Está disposto a ouvir a voz do Senhor para nós, as boas novas do Senhor? Quero convidar o nosso pastor que vai nos trazer a palavra do Senhor, para nos alegrar e nos fortalecer, com alegria no coração e com fé inabalável que o Senhor nos tem sustentado, para a glória dEle. Amém? Coisa boa. Amém. Que bom, né? Eu estava orando ali, eu falei, meu Deus, a igreja está viva. Coisa boa, você está no meio dos vivos. Vivos espiritualmente, né? Porque
vibrante, né? O povo está vibrante, tá amando a Jesus. É interessante que a leitura que ele fez aqui no início do Salmo tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual foi o pior dia da sua vida? Gostaria que os irmãos se assentassem e prestassem atenção, por gentileza. Obrigado. Qual foi o pior dia da sua vida? Lembra aí? Foi dentro de casa, fora de casa? Pior dia da sua vida. Qual hoje foi o pior momento que você teve hoje? Ontem eu tive um momento muito difícil. Eu falei: Senhor, eu estou no vale. Só que hoje de manhã eu já estava na montanha, levantando às 5 horas da manhã para orar. Obrigado, Deus abençoe. Aí, no final da tarde, depois de um dia corrido, minha coluna começou a fazer assim. E quando ela começa a fazer assim, é só os primeiros sinais de que daqui a pouco vai explodir. Eu falei: Senhor, coloca a sua mão aí, Senhor, e faz desaparecer essa dor. E Deus fez desaparecer, graças a Deus. Existem dias maus que são pequenos, são rápidos, e existem dias maus que são longos, duram dias, semanas, meses e até anos e até décadas. Mas todos nós passamos pelo dia mau. E a pergunta é: o que fazer no dia mau? Porque está escrito na Bíblia sobre o dia mau. Então nós vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 13. Sobre esse dia que ninguém quer passar por ele, mas infelizmente ele existe e ele chega. Diz a palavra de Deus aqui em Efésios capítulo 6, versículo 13: por isso, tomem ou vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Provavelmente você pode ter dito, ainda esteja dizendo: o ano passado, 2020, foi o pior ano da minha vida. Mas nós vamos encontrar algumas pessoas que vão dizer: não, o ano passado foi o melhor ano da minha vida. Talvez a diferença esteja na perspectiva. De que perspectiva você está olhando para o passado recente, que é um passado que permanece no presente e que não tem data para terminar. Mas o dia mau, ele pode ser no sentido físico das enfermidades, ele pode ser no sentido espiritual, de uma grande depressão espiritual, de uma frieza espiritual. Ele pode ser emocional ou psíquica, uma disfunção mental, emocional. Ele pode ser também um grande problema na família, como também ele pode ser um grande problema profissional, financeiro e até ministerial. A verdade é que nós iremos passar pelos dias bons. Provavelmente a maior parte dos nossos dias tem sido bons. Desde que nós nascemos, nós podemos dar muitos testemunhos da bondade de Deus. Até porque a Bíblia diz que nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. E nós temos visto a bondade do Senhor na terra dos viventes. Por isso que nós sempre dizemos: Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. Grande é a sua fidelidade.
Hoje, antes de vir para o culto, tem uma passadinha ali na padaria, tomar um caldinho lá, e a moça lá já falou alto: ah, paz do Senhor, pastor, amém, paz do Senhor, glória a Deus. Eu falei assim: olha, vou trazer um livro para você. É mesmo? Eu gosto de ler, então vou trazer 2. Aí fui pegar os livros para ela, falei assim: mas não tem só ela lá na padaria, tem as outras lá também, então vou levar um livro para cada uma. Levei os 2 dela e um para cada uma das outras. E quando eu estava lá na mesa, uma das moças que atende ali veio falar do problema dela, e ela falou: olha, meu problema é esse. Eu disse: sabe o que você faz com o seu problema? Coloca aos pés da cruz, coloca aos pés de Deus, entrega tudo para Ele, inclusive a sua vida. Aí eu contei para ela a história de um pastor que foi pregar numa igreja e foi cumprimentar um dos irmãos daquela igreja que ele não conhecia, e o pastor falou: tudo bem? Ele falou: tudo ótimo. É mesmo, tudo ótimo. Eu falei assim: pastor, eu não tenho problemas. Mas como assim? Não, porque é Deus que tem problemas, eu não tenho não. Mas como? É porque eu entreguei tudo para Ele. Os problemas estão tudo lá com Ele. E é uma verdade. Eu aprendi há muitos anos atrás que quando eu tenho problemas, não é que eu vou me omitir, vou fugir, vou negar, vou me esconder. Mas alguém me falou: pegue os seus problemas, imagine uma caixa, coloque tudo dentro da caixa, tampa e entrega para o Senhor. E eu fiz isso algumas vezes. Por isso que tem aquele cântico que diz: a minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá, nenhuma provação me desanima, a minha fé está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Eu lembro do meu pai. Meu pai foi um homem que veio do nada, literalmente do nada. Primeiramente, a família do meu pai provavelmente era a mais pobre do vilarejo que ele morava lá no Pernambuco, chamado Barreiros. Provavelmente a mais pobre, na beira do rio. Um rio que eu conheci, que ele atravessava quando criança, para lá e para cá a nado. Ele aprendeu a nadar naquele rio. Aliás, aquele rio provocou enchente da cidade mais de uma vez. E o meu pai não teve pai, não teve mãe, ele teve vó. E quando ele completou 17 anos, ele foi embora de casa, para lugar nenhum. Porque para onde que um rapaz analfabeto, sem profissão, sem dinheiro e sem família e sem conhecidos iria? Para onde esse rapaz iria com 17 anos? Na peregrinação dele, ele saiu da cidade de Barreiros e foi para Recife, a capital do Pernambuco. Da capital ele foi para Goiânia, capital de Goiás. De Goiânia ele foi para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ele veio para o interior de São Paulo, e conheceu uma das mulheres mais bonitas do Brasil, que é a minha mãe. Vocês não conhecem, mas a minha mãe é muito bonita. E aí ele se casou com essa mulher linda, que até ela é chamada de Leite, porque ela é muito fina, muito chique. E esse homem, do nada, ele se tornou um grande homem, um homem importante. Ele é meu herói. E ele deixou herança para os seus filhos. Ele deixou bens materiais e deixou bens espirituais. Então, o meu pai já nasceu no dia mau, só que ele saiu do dia mau, se encontrou com Jesus, ou Jesus encontrou com ele, a vida dele mudou, a vida da minha mãe mudou, a vida dos filhos deles mudaram, e nós temos ajudado pessoas a mudarem.
Tem um livro chamado A Linha de Esplendor Sem Fim. É a história dos primeiros metodistas, a começar de John Wesley, o fundador do metodismo na Inglaterra, século XVIII, até os seus pregadores, grandes missionários, evangelistas. Era uma linha de esplendor sem fim, era um melhor que o outro. E conta as histórias incríveis daqueles pioneiros que iam pelas florestas, lá da Europa, lá dos Estados Unidos, foram desbravadores. Esses homens conheceram o dia mau. A maioria deles, desses pregadores wesleyanos, morriam com 32 anos de idade. Essa era a média de idade dos pregadores da primeira geração de John Wesley na Inglaterra, de onde a Igreja do Nazareno surgiu. Por causa dos mosquitos, das febres, dos acidentes, das doenças, e até porque alguns eram mortos. Uma vez, John Wesley estava pregando numa casa, e uma turba começou a apedrejar o telhado daquela casa, e o telhado daquela casa veio abaixo. E aquele pequeno homem de 1,65 m saiu ileso. Noutra ocasião ele foi apedrejado. Numa outra vez que ele estava pregando em cima de um lugar assim mais alto, entraram lá e quebraram tudo, interromperam a mensagem. Em outras ocasiões, o cavalo que ele estava andando tropeçou, escorregou, caiu, ele se feriu, quase morreu. Aconteceram muitas coisas naquela Inglaterra lamacenta, fria. Era o dia mau dentro do propósito de Deus. Deus, ele tem bênçãos no meio das tormentas. Ele tem ensinamentos preciosos no meio das dificuldades. Ele só precisa de pessoas corajosas. Essa é uma característica que Deus quer encontrar em nós: coragem. E a coragem, normalmente, ela anda junto com o ânimo. Toda pessoa corajosa também é animada, porque se ela não tiver ânimo, ela não tem coragem. Se ela não tiver coragem, ela não tem ânimo. Mas tudo isso que Deus faz brotar em nós é sobrenatural. Portanto, o dia mau virá, mesmo quando nós estamos fazendo tudo certo. Inclusive eu já preguei essa mensagem aqui na igreja, talvez até mais de uma vez. Os judeus da antiguidade, eles diziam que todo problema era resultado de pecado e desobediência. Foi por isso que quando Jesus curou aquele cego de nascença, lá em João capítulo 9, aqueles homens depois da cura vieram e perguntaram para Jesus: quem pecou? Ele, o cego, ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Por que desta pergunta daqueles judeus ali para Jesus? Porque na cabeça do judeu antigo, o sofrimento, a doença era resultado de desobediência, quando que na verdade não é, nem sempre é. Não foi o caso de Jó, que era reto e íntegro, se desviava do mal, mas foi acometido pelo dia mau. O dia mau também virá quando nós temos privilégios. Por exemplo, José ele chegou lá no Egito como um escravo. Ele foi vendido pelos midianitas para os egípcios. O que você faria? O que naquele tempo se faria com um escravo? Colocaria esse escravo para fazer os serviços mais pesados, pelos quais ele não receberia nada, e ele apanharia quando fosse preciso, e até seria morto se necessário. No entanto, o que fazem com José? Tornam José governador. Só que antes ele é preso. Como que alguém que era da confiança de Faraó agora está preso?
porque houve uma falsa acusação, uma calúnia da esposa de Potifar contra José. Ele tinha privilégios, mas ele não estava isento. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Ele não estava isento do quê? Do dia mau. Porém, ele foi libertado, não sem antes passar alguns anos na cadeia. Houve um inglês no século 17, chamado John Bunyan. Este homem escreveu o livro mais vendido depois da Bíblia. Esse livro se chama O Peregrino. A leitura dele, ele inclusive é um filme também, é recomendada a todos os cristãos do mundo. John Bunyan passou preso na prisão de Bedford, na Inglaterra, 17 anos. Durante esses 17 anos ele ficou preso por ser cristão. E ele passou a escrever, e escreveu uma obra-prima, chamada O Peregrino. Ele transformou o dia mau no dia bom. Também naquelas épocas de perseguição lá na Europa, uma senhora muito fina, muito requintada, muito rica, se converteu. E ela foi presa após a sua conversão, porque era proibido ser cristão naquela época do século 16, 17, lá na Europa. E essa mulher francesa se chamava Madame Guyon. Madame Guyon foi presa. E ela gostava de escrever poesias. E ela escreveu uma poesia dizendo assim: não me sinto presa, me sinto livre, como uma avezinha. Eu tenho a liberdade de voar em meu espírito, mesmo estando nessa prisão. O dia mau chegou para Madame Guyon, mas ela transformou o dia mau num dia bom. Mas o que é o dia mau? Ele pode ser previsto ou ele pode ser imprevisto. É um dia que pode vir assim de surpresa, ou pode ser um dia que será anunciado assim com antecedência. Através de alguns acontecimentos, fala, isso aqui está caminhando para um problema sério, e de repente aquele problema se instala na nossa vida, e a gente agora está, como que dizia o salmista, laços do inferno me cercaram. Eu já me senti assim, irmãos, cercado por laços do inferno. Eu dizia, Deus, todas aquelas orações que os salmistas fizeram, eu estou fazendo também. Mas o Senhor é aquele que quebra os laços, que quebra as correntes, que despedaça as cadeias. É aquele que de um dia tenebroso, sombrio, chuvoso, escuro, de repente ele faz abrir o sol. Quantas vezes ele fez isso na nossa vida? E fará. E tudo isso nos fortalece, nos robustece, porque o dia mau é o dia da calamidade, é o dia da perda, é o dia onde aquilo que era mais precioso para a gente foi embora, é o dia da tragédia, é o dia da dor, é o dia das lágrimas, é o dia do luto. É o dia do desespero, onde você fala, minha vida acabou. Acabou. Eu não quero mais viver. O profeta disse isso a Deus, Jeremias, Senhor, tira-me a minha vida, tira-me. Infeliz seja o homem, maldito seja o homem que anunciou o meu nascimento. Ele fez essa oração, Jeremias. Tomara eu tivesse sido abortado no ventre da minha mãe. Tamanha era a dor que Jeremias estava passando, tamanho era o problema que ele tinha. Agora, o que nós podemos fazer, irmãos? O que nós podemos fazer? Porque para alguns
é apenas um problema, para outros é um grande problema, e para outros é a maior tragédia, como eu falei no início. O que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, é aquilo que a gente costuma dizer: Deus está no controle. Deus está no controle. Essa frase, ela não é um chavão. Se realmente somos de Cristo e Cristo é nosso, se nós nos entregamos, Ele está no controle. Tanto é que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No dia mau, nós temos que usar mais a razão do que as emoções. O apóstolo Paulo disse lá em 2 aos Coríntios, no capítulo, provavelmente o capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5 de 2 aos Coríntios, que nós não podemos ser tomados por excessiva tristeza. Nós podemos ter tristeza, mas nós não podemos ter excessiva tristeza, porque a excessiva tristeza nos consumirá, a excessiva tristeza nos destruirá. Por isso que a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus me fez despertar hoje 5 horas da manhã, para ter um tempo de oração com Ele, para que aquele dia fosse preparado por Ele, e naquele dia, que foi o dia de hoje, eu fizesse tudo quanto Ele quisesse, tudo quanto estivesse no propósito dEle. E Ele me ajudou, Ele me guardou. Às vezes nós precisamos usar da razão, mais razão, menos emoção, porque a emoção é perigosa. As emoções, elas existem, elas afloram, mas elas não podem sair do controle. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. As nossas emoções, elas, embora sejam nossas, elas não são nossas, elas são do Senhor. Por isso que o Paulo falou, o apóstolo: eu não sou dominado pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. Então a fé remove montanhas. E ele diz então aqui em Efésios capítulo 6, que nós devemos nos vestir da armadura de Deus. A leitura da Bíblia todos os dias. Eu estou fazendo agora a leitura do Novo Testamento. Já estou em 1 aos Coríntios. Comecei lá em Mateus, estou vindo, estou em 1 aos Coríntios. Não, eu estou em Romanos. Estou lendo. Depois que eu terminar o Novo Testamento, eu vou voltar lá para o Antigo Testamento e começar a leitura tudo de novo. Porque a oração, o jejum, a leitura da palavra, a meditação, o louvor, a gratidão, a adoração, a comunhão, são meios da graça de Deus. Hoje de manhã, quando eu levantei, fiz o que precisava fazer, e de manhã eu liguei para um dos nossos pastores. Eu falei: eu vou até esse pastor lá em Valinhos visitá-lo, e vou convidá-lo para almoçar comigo. E nós almoçamos juntos. Foi muito bom. Quando o Senhor nos dá essas oportunidades, põe essas coisas no nosso coração, de você de repente fazer algo que você nunca fez. Nós já almoçamos juntos, mas com outros pastores. Nós nunca tínhamos almoçado nós dois. Foi um tempo tão precioso. A gente tem que fazer isso, queridos, na hora que surge a oportunidade. A oportunidade nem sempre você tem que esperar, mas às vezes você tem que fazê-la acontecer. Eu sempre digo lá em casa, minha esposa às vezes fala assim: amanhã você faz. Bem, não, amanhã não, eu vou fazer hoje. Amanhã não existe. Dá para fazer hoje, porque talvez eu não consiga fazer amanhã. Então, de fato, o Senhor quer que a gente faça tudo
como se ele não existisse, mas ao mesmo tempo dependa tudo dele, como se a gente não existisse, eu não pudesse nada. É uma troca. Ao mesmo tempo que você está confiando plenamente nele, você também está fazendo tudo que te é possível fazer. Aquilo que a Bíblia fala, tudo que vieres à tua mão, faz-o de todo o coração. Então nós devemos nos vestir dessa armadura de Deus, que é o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, que é o cinturão da justiça, a couraça da verdade, os calçados da pregação, do evangelho da paz, né, o escudo da fé, no qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Hoje eu estava num dos cômodos da minha casa, durante o dia, depois de chegar em casa, e me ocorreu o seguinte pensamento: e se o diabo aparecesse na porta agora e ficasse na sua frente? Eu disse, não tem problema, eu ia perguntar para ele, o que você está fazendo aqui? Mas daí eu pensei, há tanta luz em mim, a luz de Jesus, que ele não conseguiria resistir. E ele não aparece, porque se ele aparecer, ele vai precisar ir embora. Esta luz de Jesus, e ele disse, vós sois a luz do mundo, nos dá uma segurança, queridos, tão grande, porque andar na luz, estar na luz, e a luz é Cristo, a luz é a sua palavra, a luz é o conhecimento da sua vontade, faz a gente se sentir extremamente seguro. E também no dia mau nós temos que ouvir o conselho dos Hebreus. Livro de Hebreus está escrito assim, lá no final, capítulo 13, não vos canseis. Na verdade, esse conselho não está no livro de Hebreus, está em Gálatas, capítulo 6, não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nessa noite, quantos cristãos já não são mais cristãos, que eram crentes já não são mais? Quantos que um dia foram pastores hoje já não são mais pastores? Quantos que um dia estiveram num campo missionário já não estão mais? Que estavam trabalhando para Deus com intensidade, agora já não está mais. Alguma coisa os bloqueou, alguma coisa os fez parar, alguma coisa aconteceu e os emperrou. Mas todo mundo está arriscado a isto. O que vai fazer diferença é a nossa decisão. Eu continuarei, eu permanecerei. Então, no dia mau, a gente não pode se cansar de fazer o bem e nem mesmo se cansar das pessoas. E a Bíblia diz, não desmaiem. O desmaio no corpo humano, ele é uma válvula de escape. Por que que uma pessoa desmaia? Por que que o corpo tem esse dispositivo do desmaio? Que eu me lembre, eu nunca desmaiei, graças a Deus, mas às vezes poderia, quase cheguei a desmaiar, uma ocasião de madrugada lá em casa, fui até na médica para ver o que era, ela falou que tinha caído a taxa de glicemia. Mas o que é o desmaio? O desmaio, o corpo desliga tudo, para que ele não entre em colapso. Quando ele fala, não se cansem e nem se desmaiem, e nem desmaiem, ele está dizendo, não deixe sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus, desmaiar, entrar em colapso, em esgotamento. Porque se você entrar na fase de esgotamento,
do tanque vazio, da luz vermelha acendendo, cuidado, provavelmente você não vai conseguir sair muito fácil dessa situação. É melhor você não entrar nela. Então, tanque cheio, espírito cheio da presença de Deus. Então, o que nós devemos fazer antes do dia mau? Porque o dia mau vai chegar, mas o que a gente precisa fazer antes? Em primeiro lugar, nós precisamos edificar o corpo de Cristo. Faça todo o bem que você puder fazer ao maior número possível de pessoas no menor tempo possível. O mesmo João Wesley que eu citei aqui no começo, o fundador do metodismo, ele disse o seguinte: ganhe tudo que você puder, guarde tudo que você puder, dê tudo que você puder. Esse homem de Deus, ele ganhou milhares de almas para Cristo. No seu tempo, ele pregou durante 70 anos. Ele escreveu cerca de 200 livros. Quando ele morreu, ele tinha apenas algumas libras, a moeda inglesa, sei lá, umas 30, 40 libras, uma colher de prata, um casaco de frio, um colchão. Havia uma cortina no quarto que ele dormia, e antes dele morrer, ele morreu aos 93 anos de idade. Antes dele morrer, falou assim: olha, o dia que eu morrer, pega essa cortina aqui, olha, tira e faça vestidos para as mulheres e viúvas pobres da Inglaterra. Tudo foi aproveitado, nada foi desperdiçado. E o metodismo cresceu tanto, depois da morte dele, que chegaram a ser mais de 100 milhões no mundo. Por causa de um homem que edificou o corpo de Cristo, que visitava as cadeias, que ia nos orfanatos, que pregava ao ar livre, que ia para as florestas pregar para os índios, que escrevia em cima do lombo do cavalo, enquanto viajava, ele escrevia os seus sermões. E ele sempre dizia: todo cristão precisa ter uma Bíblia, um inário e um diário. A Bíblia para ele ler, o inário para ele cantar, e o diário para ele escrever suas experiências com Deus. Wesley escreveu tantos diários, que esses diários se tornaram livros, e através desses livros dá para conhecer a vida dele toda. Nós precisamos edificar o corpo, quer dizer, embelezar o corpo, fazer todo o possível pela igreja. Antes do dia mau, nós precisamos viver essa nossa nova vida de santidade. A nossa vida não é uma vida de pecado, nem é uma vida carnal. Eu sinceramente, irmãos, não concordo com orações que dizem assim: ó Deus, nós, miseráveis pecadores, nos achegamos diante do Senhor. Isso é mentira. Como miseráveis pecadores, a pessoa não foi salva, nunca conheceu a Deus. Se é um miserável pecador, então ele está perdido, está condenado. Nós oramos a Deus Pai, em nome de Cristo, através da intercessão do Espírito, e esse mesmo Deus nos tem tirado do pecado e nos tem feito viver acima do pecado, além do pecado. Nós não somos mais pecadores, não somos. Nós não somos mais manchados, as nossas vestes estão limpas, vestes espirituais. Nosso coração não é mais sujo, ele agora é um coração limpo. Os nossos pecados foram apagados, confessados e lançados no mar do esquecimento de Deus. Já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz lá em Romanos capítulo 8. Portanto, nós somos filhos da luz. Nós devemos ser amorosos, devemos ser plenos. O que é uma pessoa plena? Uma pessoa plena é uma pessoa que está sempre no auge da sua vida.
ela está sempre sonhando, ela está sempre vivendo intensamente, ela está sempre cheia de esperança, ela está sempre na expectativa de milagres. Esta foi uma frase que eu vi lá em cima da mesa do missionário, o missionário Jaime Kratz. Já contei também aqui algumas vezes, porque isso me marca. As coisas que marcam a gente sempre está falando delas. Eu fui ao escritório do missionário Jaime Kratz, que foi o pioneiro no Brasil, fundou várias igrejas do Nazareno no Brasil, e lá havia uma frase em inglês, que eu não consegui ler, traduzir no português, e perguntei para ele: que frase é essa, missionário? Ele era americano. Ele falou assim, ele traduziu: viva sempre na expectativa de um milagre. Meu Deus do céu, isso aconteceu há mais ou menos uns 45 anos atrás. Está vivo hoje, como se eu tivesse visto e acontecido isso comigo ontem. Viva sempre na expectativa de um milagre, seja ele qual for. E se não acontecer, não tem problema. Aquele não aconteceu, mas vai acontecer um outro. A verdade é que é uma sucessão de milagres na nossa vida. Cada reação química, cada enzima do nosso corpo, cada hormônio, cada vez que o nosso coração bombeia sangue para o nosso organismo, isso é milagre. Como que o seu coração, o meu, o nosso coração, desde que a gente foi gerado no ventre da mãe, ele está batendo de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Como que isso pode acontecer? Está acontecendo. Nosso coração bate 24 horas ininterruptamente há décadas. Isso é milagre. Talvez ele não esteja muito bom, mas ele está batendo. Portanto, a gente deve se encher de louvor, se encher de amor, amor pela família, amor pelas pessoas, amor pelos desconhecidos, amor pelos estranhos. A minha esposa estava falando comigo, acho que foi hoje de manhã ainda, sobre um local aqui de Hortolândia, que tem aqui no Jardim Amanda mesmo, tem um local, um abrigo para moradores, para pessoas sem teto. Falei: bem, eu não sei desse lugar, mas eu sei que no centro de Hortolândia, atrás da matriz católica, lá na praça, lá perto da linha do trem, atrás tem um abrigo de homens sem teto. E nós precisamos ir nesses lugares. Deus está incomodando o coração dela, está incomodando o nosso coração. Embora seja pandemia, o trabalho não pode parar. Às vezes a gente fala da pandemia, né? Mas veja, o ano passado, eu e minha esposa, a gente ficou entrando e saindo do hospital praticamente o ano inteiro. Que no começo da pandemia, a minha cunhada ficou doente, ali no final de maio. Ela ficou doente, foi para a PUC. Da PUC foi para o Mário Gatti. Veio para casa, e a gente ia de manhã, a gente ia à tarde, às vezes ia à noite. Hospital, plena pandemia, clímax da pandemia. Aí quando foi em final de outubro, hospital de novo, PUC. Depois de Irmãos Penteado, Beneficência Portuguesa, hospital de manhã, hospital de tarde, hospital de noite. Era a situação, era o dia mau. E depois o próprio velório, o próprio falecimento dela. E Deus nos poupou, a mim, a ela, aos nossos filhos, né, do Covid. Pelo menos nós entendemos que fomos poupados, não sentimos nada, não tivemos nenhum sintoma. Entendemos que Deus nos guardou. Mas nós precisamos estar nesse campo de batalha. Se você for ferido e morrer, pelo menos você vai ser ferido e vai ser morto no campo de batalha, no meio da luta.
O problema é quando a gente fica igual Davi. O que Davi fez? O exército saiu para a guerra e ele ficou lá no palácio, lá no bem bom, lá comendo dos manjares com seus vestidos reais, sua coroa na cabeça, e foi passear lá na sacada do palácio, lá. Quando a pessoa não está fazendo nada, o diabo arruma alguma coisa para ela fazer. Que foi quando ele caiu, se tornou um adúltero e um assassino. Nós não podemos ficar sem fazer nada. A hora que você para ficar sem fazer nada, você está num momento de perigo. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Portanto, para que nós possamos resistir no dia mal, nós temos que obedecer aos nossos líderes espirituais. Nós precisamos também obter e conservar o poder de Deus. Enquanto o Ricardo e o Iago estavam ali na bateria, estavam nos dirigindo aqui no louvor, ali no som, na mesa, esse último cântico, eu falei: Deus, continua operando milagres nesse lugar, Senhor. Continua operando milagres na nossa vida, Jesus. Eu estou querendo ver outros milagres do Senhor. Porque, amados, o dia mal vem, mas se ele vem e você está forte, vai ser mais fácil. É a mesma coisa de alguém que vai para o hospital, é internado no hospital, fazer uma cirurgia, qualquer problema. Se ele está numa boa condição física, vai ser fácil, vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Está numa boa condição física, está numa boa preparação física, vai ser mais fácil fazer cirurgia, vai ser mais fácil recuperar, vai ser mais fácil tudo. Mas se a pessoa não está bem fisicamente e ela acaba indo para o hospital por algum motivo, fica mais complicado. Da mesma maneira, o dia mau chegará, mas o dia que ele chegar, ele vai encontrar em nós uma fortaleza, uma couraça. E o dia mau vai golpear-nos, o dia mau vai atingir-nos, mas ele não vai nos derrubar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Quantas vezes nós fomos golpeados de morte, irmãos? De morte. Só que o Senhor fechou a sepultura. O Senhor disse: esse não, tira a mão. E de repente as nuvens desapareceram. Surgiu aquele sol brilhante, bonito, dizendo: olha, você ficou desesperado à toa. Você esqueceu que eu estou aqui? Você esqueceu que eu trabalho a favor daqueles que em mim esperam? Você esqueceu que eu sou o Deus, o general dos exércitos, o general das batalhas? Você esqueceu que eu sou o Todo-Poderoso, o Onipotente? Não é o tamanho da sua fé, é o tamanho do seu Deus. Às vezes a nossa fé é pequena, mas o nosso Deus é grande. E através desse Deus grande, mesmo com uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, nós podemos fazer proezas. Porque essa é uma promessa: em Deus faremos proezas. O que são proezas? São fatos espetaculares, são coisas extraordinárias, porque a gente saiu do ordinário e foi para o extraordinário, a gente saiu do comum e fomos para o sobrenatural. E a nossa fé hoje é uma fé viva, ela não é uma crendice, não é uma fé que a gente viu nos outros, é a nossa própria fé que Deus nos deu, está aqui dentro, latejando. Comunhão com Deus, faz tão bem ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela nos inspira para tudo, o tempo inteiro. A comunhão com Deus vai renovando e revitalizando a sua vida a todo momento, porque a Bíblia diz lá em 1 João que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quer dizer, um coração limpo é a maior vitória que alguém pode ter.
E a partir desse coração puro, desse coração limpo, a gente vai ganhando outras batalhas. Pode ser que você perca algumas, pode ser que você destoie, que você desande aí em algum momento, pode ser, mas logo depois você vai cair em si, vai se arrepender e dizer: Deus, eu fiz o que não podia, eu falei o que não devia, eu escolhi o que não devia, me perdoa, Senhor, me livra, Senhor. Aí cai aquele temor do Senhor, aí o Senhor vem com o seu amor, e Ele diz assim: olha, não caia, mas se você cair, caia nos meus braços. E quando a gente tropeça e cai nos braços do Senhor, Ele nos limpa, nos põe de pé e nos ajuda a caminhar de novo. Amém. Vamos ficar em pé para orar neste momento. O Senhor é maravilhoso. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela sua infinita bondade, Deus. A cada dia o Senhor tem acrescentado coisas novas na nossa vida, porque nós vivemos em novidade de vida, Pai. Nossa vida não é monótona, ela não é entediante, muito pelo contrário, ela é uma vida dinâmica. Alguns de nós, ó Pai, estamos até cansados fisicamente, ó Pai, por causa do trabalho. Alguns de nós estamos até preocupados com algumas questões, e aí estamos, inclusive até alguns estão adoentados. Mas o Senhor está com a sua mão estendida. A boa mão do Senhor está sobre nós. Por isso nós nos alegramos nessa noite. Colocamos toda a nossa esperança no Senhor novamente. E entendemos que quando chegar o dia mau, ele será vencido, não na força do nosso braço, mas no poder do Espírito que em nós habita. Senhor, se alguém entrou aqui, ó Pai, sem Cristo, sem salvação, sem rumo, que agora esta pessoa encontre Jesus, seja encontrado por Jesus. Que esta pessoa agora ore confessando os seus pecados, deixando os seus vícios, deixando as obras da carne, deixando o mundo, deixando o passado para trás e entrando numa nova vida, a vida que Cristo dá. Se alguém, ó Pai, já é convertido, já é salvo, é limpo, é transformado e entrou aqui desanimado, fraquinho, Jesus, saia daqui fortalecido, Pai. A sua palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ó Pai, nós confiamos no Senhor, nossa vida é sua, nós continuaremos andando pelo caminho da fé, que é uma linha de esplendor sem fim, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e nosso Pai, e a comunhão, as consolações do Espírito Santo, sejam comigo, conosco, com todos, com toda a igreja de Deus, em todo lugar, todo tempo, até o dia da sua volta, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Pode sentar, em nome de Jesus. Eu convido você para vir aqui no sábado, 19h30, no domingo, 9 horas da manhã, e às 19 horas também. Deus te abençoe.